Estamos chegando, sempre de bem com a vida, superando obstáculos e abraçando carinhosamente você ligado aí do outro lado, né, conectado, antenado aqui com a nossa programação jornalística desta segunda-feira, super, hiper quente, muito quente na cidade de Ituiutaba. E em nome deles, os nossos mais categorizados anunciantes do rádio brasileiro, e aqui também hoje pelo nosso FBN, nós mais uma vez, direto de Jataí, no estado de Goiás, no sudoeste goiano, vamos levar para vocês informações desta segunda-feira para Ipiaçu, Santa Vitória, Ituiutaba, Minas, Goiás, o Brasil e o mundo. Aí, meu caro Tempestade, tudo certinho, né? Tudo sob controle. Então, beleza. Esse que é o mais competente do rádio brasileiro, nosso Juliano Silva Tempestade, nos trabalhos técnicos quer dizer, amanhã já foi, né? Nesse nosso início de tarde, aqui em Ituiutaba. Em nome deles, os nossos categorizados, né, os mais categorizados anunciantes do rádio brasileiro, vamos para a nossa previsão do tempo para hoje em Ituiutaba. Sol com algumas nuvens e não chove, não chove. Agora preste atenção você na temperatura, você tem condição. Mínima 27, máxima 40 graus no dia de hoje em Ituiutaba. Se tem 40, você coloca aí a sensação térmica de no mínimo 42, provavelmente 43 graus, 40 a temperatura, agora a sensação térmica no mínimo, logo mais 42 graus. É muita coisa, né? É muito calor para cada cidadão tijucano. E só teremos ventos de 14 km por hora, a umidade relativa do ar variando entre 11% e 28%, umidade zero praticamente, né? Baixíssima, de 11% a 28% a variação da umidade do ar no dia de hoje. O sol começou seus trabalhos 5 horas e 32 minutos e vai embora 18h31 desta segunda-feira, informando para você a Clima Tempo. Vamos saber o que temos de mais importante, as principais informações do nosso FBN, o FênixBrasilNews.com, desta segunda-feira, início de tarde para você, um calor realmente, uma coisa assim, causticante o clima na cidade. No FBN, 1 em cada 3 alunos inscritos não compareceu ao segundo dia do Enem, foi realizado ontem. O céu recebe mais um artista, se trata aqui de um comunicador, radialista, jornalista de Jataí, Nico Miranda, que foi embora no dia de hoje, depois que ele foi submetido a um procedimento cirúrgico, uma cirurgia de vesícula. Meu ex-colega que trabalha na Rádio Difusora de Jataí e é um grande artesão brasileiro, tem inclusive uma premiação, recebeu uma premiação da Unesco na época, o artista que fez trabalho em Cabaças, uma referência nacional. Então faleceu nessa madrugada Nico Miranda, radialista, comunicador e artesão também aqui de Jataí. Condições das lavouras de soja preocupam em Mato Grosso e já há desistência no milho. Médicos desligam aparelhos que mantêm bebê vivo no Reino Unido. Corinthians consegue vitória suada e dificulta as chances de título do Grêmio. 1-0 ontem lá em Porto Alegre, gol do Romero, quem diria, hein? Coringão venceu o Grêmio ontem com o homem à mesa em campo. Desde o começo da partida, Bruno Mendes, zagueiro, foi expulso. O que mais nós temos aqui no FBN de hoje? Boletim de ocorrência. Ana Hickman foi agredida pelo marido e teve braço imobilizado. Que mais? Você acessa aí FênixBrasilNews.com, você terá informação das últimas primeiro para você aí no seu receptor, no seu meio de comunicação. Só acessar FênixBrasilNews.com, as últimas primeiras chegando para você. E agora é hora de mais um. O nosso editorial hoje com o tema O Poder da Sedução. A sedução pode ser considerada uma arte. A arte de seduzir não é para todos. Tem pessoas que jamais conseguem. Sedução, além de ser uma arte, um dom, é um princípio importante da conquista. Quando você consegue seduzir alguém,
facilita a sua conquista com a pessoa desejada. Mas como seduzir alguém, Furacão? Como seduzir alguém? Não há regras específicas ou uma caderneta de recomendações. É individual de cada um. A sedução é própria das pessoas. Um olhar, um gesto, uma insinuação. É possível você seduzir alguém sem dizer nenhuma palavra. Mas isso é possível, Furacão? É possível, sim. Para quem tem olhos mensageiros, isso é possível e muito fácil. O seu chamar a atenção pela sua postura, atitudes, sua presença pode fazer a diferença. O fato de ser notado já é um sinal de sedução. Você mexe com a imaginação das pessoas. Quando você é sedutor ou sedutora, você é uma pessoa chamativa. Os olhares se voltam para ti. Agora, sedução. Mas evite então seduzir e machucar as pessoas. O faça sem magoar alguém. Se você se encaixa entre os sedutores e sedutoras, parabéns! A sedução é uma virtude. Chegando agora no nosso Why Notícias desta segunda-feira, as primeiras informações do dia. Temos aqui o evento, a primeira Marcha para Jesus, que será realizada em Ituiutaba na próxima quarta-feira, dia 15, a partir das 17 horas. O evento será em homenagem aos 506 anos da Reforma Protestante. A concentração para o início da marcha ocorrerá na Praça da Prefeitura, de onde os participantes seguirão até o Hospital São José, onde será realizado um momento de oração, seguindo para a Praça dos Trabalhadores. Ao chegar ao destino final da Marcha para Jesus, terá início uma noite de adoração a Cristo, com a apresentação de cantores locais e participação especial do cantor Clayton Queiroz. A Marcha para Jesus também contará com uma ação beneficente, com a arrecadação de 1 quilo de alimento não perecível para auxiliar famílias em situação de vulnerabilidade. O evento é realizado pelo Conselho de Pastores em parceria com a Prefeitura de Ituiutaba, Câmara Municipal e Fundação Cultural. Dando sequência à notícia de hoje, segunda-feira, lembrando que o Furacão se encontra aqui em Jataí, no alto do setor do Abel, um calor também igualmente a Ituiutaba. É um calor incrível, temperatura altíssima também, por volta dos 39 graus no dia de hoje. É hora das informações, então, policiais. Começando aqui, temos aqui informação de Frutal, de Uberlândia, de Uberaba, e vamos a elas. Começando por Frutal, no dia de hoje, segundona. 4 pessoas, entre elas uma criança, ficaram feridas em um acidente envolvendo 2 carros na BR-153. A colisão aconteceu por volta das 10h45 de ontem, no trevo da Cruzeta, localizada no quilômetro 210, município de Frutal. Não há informação sobre o estado de saúde das vítimas. Os veículos, o Polo Branco e o Voyage Preto, bateram de frente na saída sul do trevo e aparentemente um dos automóveis invadiu a contramão, acertando em outro em cheio. As vítimas foram socorridas pela USR 07 Resgate da concessionária Triunfo. Uma ocorrência foi registrada pela Polícia Rodoviária Federal. O trânsito não chegou a ser interditado. Em Uberlândia, na noite de ontem, um incêndio de grandes proporções atingiu o Praia Clube em Uberlândia. As labaredas que ultrapassaram os 5 metros de altura foram vistas por quem mora ao entorno do clube. Em nota, o clube informou que o incêndio aconteceu em uma área de bosque que foi controlado pelo Corpo de Bombeiros e brigadistas do local. O comunicado diz ainda que só havia funcionários no local no momento do incêndio e que não houveram feridos. As causas do incêndio ainda serão investigadas.
Mais informação aqui de Uberlândia, na área policial. Na noite do último domingo, ontem, um acidente envolvendo um motociclista de 19 anos foi registrado na Avenida João Naves de Ávila, no bairro Saraiva, em Uberlândia. O acidente ocorreu por volta das 23 horas e 11 minutos, quando o jovem acabou colidindo sua motocicleta contra um poste. A vítima estava em estado politraumatizado e enfrentava uma parada cardiorrespiratória. Rapidamente, a unidade de suporte avançado, USA, chegou ao local, imobilizou o jovem e o transportou para o pronto-socorro da UAI Tibere. A equipe médica de plantão assumiu os cuidados, realizando aí os procedimentos necessários para estabilizar a situação. A Polícia Militar e ainda de peritos da Polícia Civil colaboraram na investigação das circunstâncias do acidente. Vamos agora para Uberaba. Na madrugada do dia 11, na última sexta-feira, um acidente ocorreu na BR-050 em Uberaba, por volta das 0 horas e 45 minutos, no quilômetro 167, sentido Uberaba-Uberlândia. Uma colisão traseira envolvendo um veículo Renault e uma motocicleta Honda CG 125 resultou em 2 vítimas gravemente feridas. A equipe da Polícia Rodoviária Federal, a PRF, chegou ao local para investigar as circunstâncias do acidente. Segundo informações preliminares, o Renault e a motocicleta trafegavam na pista de sentido Uberaba para Uberlândia. O veículo de passeio colidiu na traseira da moto, fazendo aí com que os ocupantes da motocicleta, uma jovem de 21 anos e um jovem de 24 anos, fossem arremessados cerca de 25 e 30 metros, respectivamente, do ponto de colisão. O impacto também resultou na queda da motocicleta do acostamento, sendo arrastada por cerca de 87 metros pela Renault. Os ocupantes do veículo de passeio, um homem de 47 anos e uma mulher de 38 anos e, além de uma criança de 4 anos, não sofreram ferimentos. As vítimas da motocicleta foram imobilizadas no local e, devido à gravidade dos ferimentos, receberam atendimento médico emergencial. E a PRF está conduzindo uma investigação detalhada para esclarecer as causas do acidente. Concluindo aqui as informações do setor policial, é hora do almoço, meu companheiro. É hora de almoçar, a fome chegou. Você de Ituiutaba, você passando por Ituiutaba, nós recomendamos para você, na Avenida 31, na hora de almoçar, aquela comida, saborosa, um cardápio variado. Eu falo do restaurante Banana da Terra, que destaca, traz para você o nosso giro pelo Brasil. Vamos começar aqui falando do Enem. Milhares de estudantes de todo o país voltaram para as salas de aula neste domingo, ontem, dia 12, para o segundo dia de provas do Exame Nacional de Ensino Médio Enem 2023. Além de responder a 90 questões de ciências da natureza e da matemática, os candidatos precisaram superar o forte calor. A maioria das regiões registrou altas temperaturas. Como na semana passada, as provas foram marcadas pela alta abstenção por um novo vazamento e ainda retorno da exploração de questionamento sobre o agronegócio. Além disso, teve questão anulada e reclamação dos pais. O segundo dia de provas do exame, então, registrou 32% de abstenção, segundo aí o ministro da Educação, Camilo Santana. Cerca de 3,9 milhões de pessoas se inscreveram na edição de 2023. O índice se mantém, então, praticamente estável em relação ao ano passado, quando 32,1% dos inscritos não compareceram nas provas de ciências e natureza e ainda matemática. É natural que o número de faltosos do segundo dia seja maior, até porque alguns candidatos que não saíram muito bem no primeiro dia de provas costumam não comparecer no segundo dia. Justifica aí o ministro. Ao todo, 2.217 estudantes foram eliminados por portar equipamentos eletrônicos, ausentar-se dos locais de provas antes do horário permitido, utilizar impressos ou não atender à orientação dos fiscais. Outros 859 candidatos tiveram problemas logísticos, que incluem emergências médicas, falta de energia elétrica ou falta de abastecimento de água. Vamos falar aqui dos brasileiros que se encontravam em Gaza, né?
O grupo de brasileiros que estavam na faixa de Gaza embarcou em um voo para o Brasil no dia de hoje. Eles chegaram aí no domingo, no Cairo, capital do Egito, após conseguirem cruzar a fronteira entre o enclave palestino e o país africano. O voo decolou do aeroporto internacional do Cairo às 6h52, horário de Brasília, e fará 3 escalas para o reabastecimento e tem chegada a Brasília prevista para o final desta noite, hoje noite de segunda-feira. O grupo partiu do Cairo na aeronave VC-2, cedida pela Presidente da República, um pouco antes das 11h52, horário de Brasília. Após escalas em Roma, na Itália, Las Palmas, na Espanha, ainda na base aérea do Recife, o desembarque em Brasília está previsto para as 23h50, horário local. E o presidente Lula deve receber os passageiros. Isso hoje, já aí por volta de depois das 11 horas, próxima meia-noite, em Brasília. De vez em quando você vai ouvir os ruídos aqui, porque o pessoal aqui nas mediações da nossa redação está tem uma obra, né? Uma obra em ação aqui, de vez em quando tem uns barulhos estranhos, mas você já está ciente que está tudo normal dentro das conformidades, né? Só os barulhos externos que está acontecendo aqui também na nossa captação de áudio. Informação aqui do Ministério da Justiça. Assessores do ministro da Justiça, Flávio Dino, receberam dentro do prédio do Ministério uma integrante do Comando Vermelho 2 vezes neste ano. Conhecida como Dama do Tráfico Amazonense, Luciane Barbosa Farias esteve em audiências com 2 secretários e 2 diretores da pasta de Dino num período de 3 meses. O nome dela não consta das agendas oficiais. Procurado, o Ministério da Justiça admite que a cidadã, como se refere a Luciane, foi recebida por secretário do Ministério do ministro Flávio Dino, mas afirma que ela integrou uma comitiva e era impossível o setor de inteligência detectar previamente a presença dela. Na nota, no final, as agendas públicas então de autoridades costumam trazer informações sobre os demais participantes das reuniões e não apenas da pessoa que pediu a agenda. A falta de controle pode inclusive representar um risco para os servidores. A assessora do ministro da Justiça, Flávio Dino, então receberam... tá bom então, né? Tá aí a nota e aí fica para você pensar, né? Como é que pode? Ela é esposa do cidadão mais procurado, né? Lá do Comando Vermelho do estado do Amazonas, esteve em Brasília por 2 vezes no ministro, com o pessoal, assessor do ministro da Justiça, Flávio Dino. Que situação embaraçosa. Vamos para Santa City. A Prefeitura de Santa Vitória vai inaugurar na próxima sexta-feira, dia 17, às 5 da tarde, os 100% das obras da capacidade de tratamento de esgoto de Santa Vitória. Mais tarde, às 20 horas, será inaugurada a primeira etapa da obra de canalização do córrego Santa Vitória. A solenidade irá acontecer na estação de tratamento de esgoto que fica próximo aí ao bairro Caiapó. É importante destacar que a ET é fruto de uma parceria entre o município de Santa Vitória e o governo federal, através do Ministério da Saúde e a Fundação Nacional de Saúde, a FUNASA. A obra proporcionará um tratamento adequado ao esgoto doméstico, garantindo aí a devolução segura da água ao meio ambiente e evitando a contaminação de nossos recursos hídricos. Vamos para Belo Horizonte. Na China, o governo de Minas anuncia investimentos de mais de R$500 milhão para descomissionar barragem no estado. A tecnologia desenvolvida em Minas Gerais, em parceria com a empresa chinesa, ajudará mineradoras a agilizar o fim das barragens a montante. Vamos à reportagem direto de BH, com a belíssima Camila Kiefer. Dando sequência aqui às informações nacionais, vamos para a cidade de São Paulo. Aqui uma notícia entre São Paulo e Brasília. A cidade de São Paulo e de Brasília tiveram ontem atos pró-Palestina e pelo cessar-fogo na faixa de Gaza. Em São Paulo, o ato na Avenida Paulista começou às 11 horas em frente à Praça Oswaldo Cruz e seguiu até o Museu de Arte de São Paulo, MASP,
finalizando por volta das 14 horas. Em Brasília, o ato ocorreu no eixo norte, no plano piloto, a partir das 10 horas. O ato em São Paulo foi organizado pela Frente em Defesa da Luta do Povo Palestino e contou com a participação de partidos políticos e movimentos sociais. Um dos gritos entoados pelos manifestantes era: Estado de Israel, Estado assassino, viva a luta do povo palestino. Um dos organizadores, o Mohammad El-Kadri, foi presidente do Fórum Latino-Palestino e contou que esse já é o 5º ato a favor da Palestina em São Paulo, desde o início das hostilidades mais recentes, que começaram em 7 de outubro. Para ele, os atos servem para informar a sociedade sobre a causa do povo palestino. As mobilizações levam para as pessoas conhecimento sobre a causa palestina. Aqui no Brasil, as pessoas não conhecem bem o motivo da causa palestina. Inclusive, o trabalho da mídia é muito parcial. Eles não entrevistam representantes da comunidade palestina e da sociedade árabe. Uma senhora na manifestação falou que nem imaginava que Israel acompanha a Palestina por 75 anos, destacou ela. E agora vamos com mais informação aqui, falar do câncer de mama. O câncer de mama é um problema global que afeta mulheres em todo o mundo, levando à necessidade de pesquisas para melhorar o diagnóstico e tratamento. Um estudo coordenado pela pesquisadora Márcia Antoniazzi Michele, da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, a UFTM em Uberaba, investiga uma abordagem chamada imunoterapia autóloga que usa células dendríticas do próprio paciente para combater o câncer. Essas células dendríticas, que têm esse nome por terem dendritos, prolongamentos que auxiliam na recepção de estímulos, ajudam o organismo do paciente no processo da resposta imunológica, combatendo infecções promovidas por bactérias ou outros micro-organismos. Muitos pacientes em estado terminal possuem essas células dendríticas circulando no sangue em uma forma imatura. Elas não estão aptas ainda a iniciar o sistema de defesa e a partir desse ponto que a pesquisa tem foco. Na prática, o sangue do paciente é coletado e é separado em laboratório, em um só tipo celular, chamado de células mononucleares. Essas células são estimuladas com fatores de crescimento para que, dessa forma, se diferenciem das outras e se transformem em células maduras. E agora é hora do Antes Porém, vamos ao nosso intervalo. Vamos ao intervalo e, após o intervalo, vamos trazer aqui as informações internacionais e também esportivas no Ar Notícias para você desta segunda-feira. De volta e na sequência, é a hora do nosso giro internacional. Temos aqui duas informações do nosso giro pelo mundo. Começando vamos começar, Furacãozinho do Brasil. Hospitais do norte de Gaza deixaram de funcionar, diz Hamas. Cerco israelense a unidades hospitalares aumentou desde a última sexta-feira. Todos os hospitais da província de Gaza, no norte do território, deixaram de funcionar, disse hoje aí o vice-ministro de saúde do Enclave palestino, Ouzef Abu-Rik. Desde sexta-feira, o cerco das tropas israelenses aumentou em torno das unidades de saúde, principalmente na cidade de Gaza, no centro dos combates. O exército então israelense afirma que os hospitais na faixa de Gaza estão sendo usados pelo Hamas para atacar Israel. Essas unidades estão agora sem eletricidade devido à falta de combustível necessário para funcionar os geradores, ainda cuja escassez se deve ao cerco imposto por Israel. 6 bebês prematuros e 9 pacientes em cuidados intensivos morreram devido à falta de eletricidade no Al-Shifa, o maior hospital da faixa de Gaza, anunciou também hoje o vice-ministro da Saúde. De acordo com o relatório diário do Escritório das Nações Unidas para a coordenação de assuntos humanitários, os últimos ataques causaram danos à área de doenças cardiovasculares e ainda a maternidade, entre outras instalações na cidade de Gaza, capital da faixa.
Vamos agora para a França, a nossa última aqui, nosso giro pelo mundo nesta segunda-feira. França cancela aulas em 279 municípios devido aí a inundações. Cheias atingem a região de Passo de Calais há 10 dias. O barulho aqui tá ensurdecedor, né? Tá tensa a coisa, né? Mas vamos que vamos. Autoridades francesas decidiram então cancelar as aulas nesta segunda-feira e na terça em 279 municípios do departamento de Passo de Calais, na fronteira com a Bélgica, devido aí às inundações causadas pelas cheias de vários rios há 10 dias. Segundo a agência de notícias espanhola, a EFE, a decisão foi justificada com as previsões meteorológicas após consulta às autoridades municipais e representantes da área da educação da região. Não haverá aulas em creches, jardins de infância, escolas primárias e ainda secundárias públicas ou privadas. Caso alguns pais não tenham solução alternativa para deixar os filhos, as autoridades estão se organizando para acolher os alunos. O governo francês mantém hoje nível de alerta laranja, o segundo mais grave, para áreas que abrangem 4 rios, enquanto outras outras 3 têm alertas amarelas. A área inundada vai desde o norte da cidade de Lille, na fronteira com a Bélgica, até uma faixa costeira de Calais a Le Touquet. Embora as chuvas tenham parado de manhã, a previsão é de que volte a chover a partir do fim da tarde. Desde que as inundações começaram, foram registrados aí 4 feridos. Em consequência das inundações, há 7.200 pessoas com restrições de água e 1.272 casas sem luz, além de 6.000 sem rede telefônica móvel. Situação complexa também aqui na França, né? E agora é hora de quê, Furacão? Agora é hora das informações esportivas pelo Brasil. Vamos trazendo o esporte aqui, começando pela informação do Fluminense, vou falar do Flusão e também do Cruzeiro. Vamos começar pelo Cruzeiro. O Cruzeiro que demitiu o treinador, tá complicado o Cruzeiro, tá na zona de rebaixamento. O Cruzeiro abre então negociação com o possível novo treinador. Vamos ver quem é, Zé Ricardo foi embora. Na noite de ontem, o Cruzeiro então comunicou a demissão do técnico Zé Ricardo, do comando da equipe, após a derrota para o Curitiba, que então acabou aí com a demissão do treinador, né? Perdeu, o Cruzeiro está em maus lençóis e ficou complicado. Ele que então deixou o time em situação complicadíssima no Brasileiro. E diante disso, nomes então começam a circular nos bastidores do clube. Segundo a Rádio Itatiaia, a prioridade do Cruzeiro é trazer de volta o técnico Vanderlei Luxemburgo, o velho Luxa, que o Furacão com a sua gargantinha tá daquele jeito, né, Furacão? Tá difícil, né? Luxemburgo então que recentemente deixou o comando do Corinthians. E Vanderlei então era o técnico da Raposa quando o clube se transformou em SAF, mas foi demitido pela comissão técnica de Ronaldo, que queria um outro perfil de treinador. Segundo informação, Vanderlei é a prioridade da Raposa, tendo como segunda opção Roger Machado, que teve como último trabalho o Grêmio em 2022 na Série B, sendo demitido após em sequência de 4 partidas sem vencer. Então, ao que tudo indica, Luxemburgo poderá voltar a dirigir a equipe do Cruzeiro nessa sequência, reta final do Campeonato Brasileiro. Vamos falar do Fluminense. O Fluminense que está comemorando aí, né? Comemorando aí o título da Libertadores. Os últimos dias foram de fortes emoções para os torcedores do Fluminense com o título inédito da Libertadores da América. Mais de uma semana depois, os tricolores então puderam, enfim, ter uma comemoração oficial. O centro da cidade do Rio foi ocupado por uma massa verde, branco e ainda grená na manhã de ontem. Polícia Militar e clube divergiram sobre o tamanho da festa. Segundo a PM, foram mais de 100.000 pessoas, enquanto o Fluminense divulgou em suas redes sociais que mais de 200 mil torcedores
tomaram o centro do Rio. A concentração para a festa começou às 7 horas, horário de Brasília, e o evento propriamente dito às 9. O trajeto iniciado na Avenida Presidente Antônio Carlos percorreu cerca de 1 quilômetro pelas ruas do centro do Rio, em um dos dias de maior calor da cidade em todo o ano. E os tricolores então não perderam o fôlego na celebração da conquista da Libertadores desta temporada. Pela primeira vez, né, o tricolor carioca foi campeão da Libertadores. Vamos falar agora do Campeonato Brasileiro. Campeonato Brasileiro que teve jogos nesse final de semana. O Campeonato Brasileiro que apresenta aí algumas novidades na sua classificação. Vamos com os jogos e também a classificação após a rodada de número 34 que aconteceu na sexta. Tivemos jogos na sexta, jogos no sábado e ontem também, né? Ou melhor, foi na sexta, jogos no sábado e jogos no domingo. No sábado, lá no Couto Pereira, o Curitiba venceu o Cruzeiro pelo placar de 1-0. Já no Maracanã, também no sábado, o empate, né? Aí no Fla-Flu, Flamengo 1, Fluminense também 1. Também no sábado, na Arena Barueri, Palmeiras 3, Internacional 0. Já nos jogos de domingo, ontem, lá no Nabia Bichedi, em Bragança Paulista, Bragantino 2, Botafogo também 2. Botafogo que perdeu a liderança depois desse empate ontem. No Grêmio Arena, lá em Porto Alegre, Grêmio 0, Corinthians 1. Eis que milagres acontecem, né? O Corinthians venceu o Grêmio fora de casa, algo difícil de acreditar, mas foi verdade. Aconteceu ontem, em Porto Alegre, confirmando o Grêmio 0, Corinthians 1. No Arena MRV, em BH, Atlético Mineiro 2, Goiás 1. Na Vila Belmiro, Santos 0, São Paulo também 0. Na Arena Pantanal, Cuiabá 2. Cuiabá tem uma campanha fantástica, recuperação muito boa no Campeonato Brasileiro. Cuiabá 2, Fortaleza 1. Em São Januário, ontem o Vasco deixando aí a zona de rebaixamento, o Z4. Ontem em São Januário, Vasco 2, América Mineiro 1. E tivemos aí na Arena Fonte Nova o Bahia empatando com o Atlético Paranaense. O placar foi 1-1 nessa partida. Vamos com a classificação após os jogos realizados na sua 34ª rodada. Campeonato Brasileiro, Série A. Agora como líder, né, tá na ponta, assumiu a ponta aí depois de muito tempo. O Palmeiras, primeiro colocado com 62 pontos ganhos, em segundo Botafogo 60 pontos. E o Botafogo tem um jogo a menos, lembrando que se ele vencer o jogo dele que está em falta aqui, está faltando uma partida, ele reassume a liderança do Campeonato Brasileiro, caso vença essa partida que está por ser realizada ainda. Em terceira, equipe do Grêmio com 59 pontos. Em quarto, o Red Bull Bragantino também com 59. Em quinto, Atlético Mineiro com 57 pontos. Em sexto, Flamengo 57 também. Em sétimo, Atlético Paranaense 51. Em oitavo, Fluminense 47 pontos. Em nono, Cuiabá 47. Em décimo, São Paulo 46. Em 11º, Corinthians, que melhorou um pouquinho a sua posição na tabela de classificação. 11º colocado Corinthians com 44 pontos, 12º Fortaleza 43, 13º Internacional 43, 14º Santos com 42 pontos, 15º Vasco com 40 pontos, em 16º Bahia 38 pontos. Agora aqui os 4 últimos colocados, que se terminasse hoje, estariam rebaixados para a Série B do próximo ano. 17º colocado, abrindo a zona do rebaixamento, o Cruzeiro com 37 pontos. O Goiás, 18º colocado com 35 pontos, lá na zona de rebaixamento. Em 19º, penúltimo colocado, Curitiba, 29 pontos, na 19ª colocação. E o último colocado aqui da Série A, o América Mineiro, 20º colocado com apenas 21 pontos ganhos. O América já está confirmado, é a primeira equipe rebaixada para a Série B no próximo ano. E aí continua brigando aí, né? Curitiba, Goiás, Cruzeiro, Bahia, Vasco e até o Santos, para fugir dessa questão de conhecer os caminhos da Série B na próxima temporada. Vamos a mais um intervalo, na sequência eu volto com as últimas de hoje para você que acompanha o nosso Wire Notícias desta segunda-feira.